Amém? A oferta foi. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. A hora já foi, mas ainda podemos compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração essa semana. Eu quero compartilhar com você Isaías capítulo de 49, verso de número 15. Isaías 49, verso de número 15. Quarenta e nove, 15 de Isaías. Isso. Diz assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vou ler de novo esse versículo, olha. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Amém? Olhe para a pessoa que estiver mais próxima a você. Quando ninguém mais lembrar, fale para ela. Isso, mas fala com voz de autoridade, fala assim: quando ninguém mais lembrar. Esse é o que nós vamos falar essa noite. Esse capítulo de número 49 de Isaías, o Senhor usa o profeta para falar ao povo de Israel e relembrar a respeito das promessas que Deus havia feito. Especificamente porque durante os anos que se passaram, Israel, ele começou a virar as costas para Deus e começou a cometer várias coisas que não agradavam a Deus. E por causa disso o Senhor permitiu, o Senhor não fez, mas permitiu que Israel fosse assolada, Israel fosse dominada. Israel, com que o povo de Israel, muitos dos seus filhos fossem para terras estrangeiras, se espalharam pelo mundo. E como está espalhado até hoje por aí. Então o Senhor está reforçando a promessa. Deus está dizendo que deu a eles uma promessa de uma terra, e que essa promessa estava de pé. Apesar do momento parecer contrário, apesar deles olharem e não conseguirem entender com os seus olhos do momento o que estava acontecendo, por ver toda a sua família espalhada, a promessa de Deus estava de pé. E qual era a promessa? Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo que iria dar uma terra a ele, e Deus cumpriu essa promessa. Mas agora o povo de Israel não está dominando mais sobre aquele lugar. O povo de Israel não está mais sobre aquela cidade. Contudo, mesmo eles se desviando, mesmo eles fazendo coisas que não eram favoráveis ao Senhor, o Senhor todavia permanecia fiel, e Deus estava zelando pela sua aliança com Abraão. Deus estava guardando a promessa que ele tinha feito com Abraão. Quando eu li esse versículo, quando o Senhor tocou no meu coração a respeito, eu estava ouvindo uma palavra no domingo, e uma frase saiu, foi justamente essa: e quando ninguém mais lembrar. Quando eu comecei a pensar nisso durante a semana toda, quando eu comecei a ler a palavra do Senhor nesse versículo, o Senhor vem me trazendo à memória muitas coisas. E essas coisas que nós estamos compartilhando e vamos compartilhar hoje, nós temos uma promessa. Eu creio nisso. Cada um de nós aqui, nós temos uma promessa. Nós temos pelo menos uma promessa que é coletiva: aquele que permanecer fiel até a morte receberá a coroa da vida. Então, se você acha que não tem promessa nenhuma, se Deus nunca usou ninguém para você, ou Deus não falou diretamente com você em algo específico, saiba disso, pelo menos uma promessa coletiva você tem. Se você aceitar Jesus como Salvador, viver aqui na terra com Ele, viver as coisas que o Senhor tem para a tua vida, pregar o reino de Deus, permanecer fiel, você tem a promessa de uma morada eterna. Então nós já temos uma promessa coletiva. Fora isso, cada um de nós aqui, nós temos promessas individuais. Só que, às vezes, nós cometemos alguns deslizes. Nós atrasamos a rota da promessa. Muitos de nós fugimos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitos de nós recebemos uma palavra, mas não conseguimos guardar ela. Quem nunca viveu? Eu já vivi isso, de às vezes sair num culto, Deus usando um profeta, e eu chorar abundantemente com aquilo que eu recebi na hora. Mas quando chego às vezes em casa,
eu não consigo mais lembrar do que foi dito naquele momento. Às vezes eu estou ali e eu lembro só de uma parte do que foi dito. Quando se passa 2, 3 dias, às vezes eu não esqueço, eu já esqueço. E passando-se um tempo, eu não zelo pela promessa. E às vezes existem promessas também, que Deus usa alguém, ou Deus fala diretamente conosco, através da palavra, através da oração, através de um sonho, da revelação, de qualquer forma, e fica gravado em nossos corações. Mas o tempo passa, as lutas vêm, as adversidades vêm, e a gente esquece da promessa. E o que eu quero dizer para nós aqui essa noite, a gente pode até esquecer de algumas promessas, todavia o Senhor não esqueceu delas. Todavia o Senhor não deixou de lado. As promessas de Deus nas nossas vidas ainda estão vivas, ainda estão de pé, e Deus está zelando por essas promessas. Pastor, mas eu vacilou. O que eu fiz? Adiou o tempo. Você poderia, se a gente parece para entender assim, Evangelista Fábio, que quando a gente sai da rota que Deus traçou para nós cumprirmos a promessa, a gente está atrasando o que Deus tem. Consequentemente, esse sentido de atrasar tem dois sentidos. O atrasar tem 2 sentidos. Primeiro, demorar a acontecer. Segundo, desfrutar menos dela. Você já parou para pensar desse jeito? Tem 2 sentidos. Você atrasa o acontecimento. E também quando acontece, você desfruta pouco tempo dela. Algumas pessoas recebem a promessa com 20 anos, com 22 anos ela recebe a promessa e ela vai morrer com 80. E ela vai usufruir aquele tempo todo. Outros receberam a mesma promessa com 20 anos e ele vai fazer várias coisas, fugir da roda da promessa e vai se cumprir quando ele tem 70 anos. Ele vai viver somente 10 anos da promessa. Mas a promessa não deixa de estar de pé. E foi isso que Deus fez com Israel. Deus prometeu a Israel. Eles fugiram da rota, as circunstâncias vieram, Deus permitiu. Porque quando Deus permite a circunstância, olha para mim que eu vou dizer para você, quando Deus permite circunstância na nossa vida, não é para nos punir. Deus não faz isso porque a justiça de Deus é má, não. Ele nos dá um alerta, Ele permite para que a gente fique atento e volte logo ao caminho. Você já viu, ou você que dirige, ou você já viu no carona, quando o motorista está na faixa do lado esquerdo e ele está abaixo da velocidade da faixa, porque no lado esquerdo ele tem que andar 100 até 110, que é a nossa norma de trânsito. E quando você quer andar mais lento, o seu lado é o lado direito. Você já viu quando você vem para a faixa do lado esquerdo e você está andando a 60, 70 e vem um carro andando na velocidade da faixa, o que ele faz para você atrás? Pisca. Quando ele pisca, o que você faz? Você se atenta que você está na faixa errada e volta para o lugar certo. Então a adversidade da nossa vida, Deus permite, é como se fosse um carro piscando para você. Você está fora da rota, você está fora da velocidade. Volte para o lugar que eu te coloquei, volte para o lugar que eu te posicionei. Aí você volta para o lugar novamente, porque a promessa está naquela rota que Deus designou. É por isso que Deus permite a adversidade. Vai ter gente que vai sair daqui hoje e dizer: Jesus, se eu estou fora da rota, manda então a adversidade para me voltar para o lugar. Porque é isso que Deus faz. Deus nos ensina, Deus nos trata. Eu quero profetizar, amado, que o farol do brilho da glória de Deus irá piscar sobre a tua vida, te alertando e dizendo para você voltar para o caminho que Ele tem a promessa. Para você voltar para o caminho da rota. Para você voltar para a faixa que Ele separou, aonde está o teu destino em Deus. É isso que Isaías está dizendo. Agora, olha que coisa linda que ele vai usar. Ele vai usar uma figura que mexe com todos nós. A mãe, a figura materna. Eu sou pai, amado. Eu sei que meus filhos me amam. Mas o amor do filho para com a mãe é diferente. Por que, pastor? É um amor maior? Não. Porque o amor do pai é amor pai e filho. O amor do filho com a mãe é amor mãe e filho e zelo, cuidado, proteção. Você já viu como é que os filhos protegem a mãe? Não protege o pai, não. É assim. Pode até xingar o pai na escola, não estou nem aí. Porque o pai resolve depois. Agora xinga a mãe. Que isso, pastor? Só para você entender. Porque o amor do filho vinculado à mãe também tem um cuidado. Tem um zelo. A gente no colégio falava assim: vale tudo, mas não xinga a mãe do outro não, porque aí dá problema.
E o pai resolve, pai, ó, fulano de tal xingou o senhor, e o pai vai lá e resolve. Aí o profeta Isaías usa justamente a figura materna. Ele diz assim, olha, ele pergunta, ele sabe que a mãe é alguém cuidadora. Nós estamos aqui, ó, nós temos bebezinhos conosco aí, e você vai vendo, eu reparo muito. A Cassiane chega na hora certinho do Bernardo, ela já traz a marmitinha, e o horário certo ele tem que jantar. A Tite está ali com a Isabela, toda hora, vai lá e dá a ele o aleitamento dá ela o aleitamento que ela precisa. Olha se não está na direção do ar-condicionado, se não está muito frio. Porque isso é algo que Deus injetou dentro das mulheres para serem mães cuidadosas. Cuidarem assim. E quando vira avó ainda, irmão, aí a mãe vira dupla. Ela é dupla mãe. Ela é mais cuidadosa ainda com o neto do que era com o filho. Por quê? Porque ela ama tanto o filho que ela quer demonstrar mais amor, o amor ao filho agora no seu neto. Ela sabe que cuidando e amando do seu neto, ela está cuidando e amando da sua filha ou do seu filho. Então Isaías vai dizer justamente sobre isso. Pode uma mãe amamentando uma criança todavia se esquecer dela? E a gente sabe que é praticamente impossível isso acontecer. Esse pastor, ele falou, se fosse possível, está aqui. Todavia, eu, o Senhor, não me esqueceria de vocês. Você consegue imaginar sua mãe esquecendo de amamentar você quando ainda era um bebezinho? Ninguém pode imaginar. Pastor, existem algumas exceções aí, mas são raras exceções, raríssimas. Mas tudo tem também uma causa. Agora a Bíblia vai dizer isso. Seria possível? A gente não consegue imaginar. Mas se ainda fosse possível, todavia Deus cuidaria de nós. Olha para alguém e fala assim, para de chorar. Fala com a autoridade, assim, para de chorar. Para de ser reclamão. Para de ser murmurador. Assim, para de ser reclamão. Deus não esquece de você. Você pode dar um glória a Deus aí bem forte? Por quê? Porque a gente olha assim, fulano não me convidou para ir na casa dela, fulano não me convidou para aquilo, fulano não me fez isso, fulano agora não quer mais saber de mim. Quanto tempo não fala comigo, meu amado? Entenda uma coisa, podem todos esquecerem de nós, todavia o Senhor não se esquecerá de nós de maneira alguma. Pastor, mas eu fico triste, amém, é normal, a gente vai ficar, às vezes a gente espera consideração, a gente espera uma série de coisas, mas deixa eu te falar uma coisa, a maior consideração vem dos céus. Deus não se esquece de nós. A gente tem que parar de viver uma vida circunstancial. Entenda uma coisa, circunstâncias não definem o seu destino. Circunstância é uma condição momentânea. Já está dizendo, é um momento. Acabou. É uma circunstância. O problema é que a gente quer viver a circunstância como se fosse eterno. Olha para a Bíblia. Abraão e Sara estavam na condição, escute isso. Eles estavam na condição, na circunstância de não gerar. Todavia Deus estava gerando vida deles. A circunstância de Abraão, nós vemos isso na palavra. Ele falava com Sara. Sara, Deus nos prometeu. Sara, Deus falou que vai fazer. Passou-se o tempo. Sara falou, pega a minha serva. Ele pegou a serva. Mesmo assim, ele fugindo fora do plano do que Deus tinha feito. Deus permaneceu fiel com a promessa. E falou, olha, vai ser de você. Vai ser de Sara. A circunstância, a condição momentânea era de esterilidade. Mas Deus já estava gerando vida para eles. O que é que acontece? Quando Abraão está perto de 99 anos, Sara já não tem mais suas regras. A Bíblia diz que o Senhor então pegou Abraão, encheu ele de vigor. Ele conheceu Sara e eles geraram a Isaac, seu filho. Parece que eu estou vendo Deus falando, Abraão, se a mãe esquecesse de um filho, todavia eu não me esqueci de você. Deixa eu falar uma coisa para você, crente. Olha para mim aqui. Eu tenho uma palavra profética para você essa noite. E é para você estar aí entusiasmado do que eu vou dizer. As circunstâncias podem parecer não favoráveis a você, mas a promessa ainda está de pé. Continue na manutenção da promessa. Continue acreditando. Deus vai cumprir a promessa na tua vida.
Pastor, mas e quando ninguém mais lembrar? Deus lembra. Deus lembra. Deus não se esquece de você. Entenda isso. Deus não invalida a sua promessa. Presta atenção, Deus foi fiel a Abraão, Deus foi fiel a Isaac, Deus foi fiel a Jacó, Deus foi fiel a Moisés, Deus foi fiel a Josué, Deus foi fiel a Saul, Deus foi fiel a Davi, Deus foi fiel a Elias, Deus foi fiel a Eliseu. Eles morreram, porém a promessa de Deus continua viva até hoje sobre Israel. Passaram-se milhares de anos, mas todo mundo agora, 2024, as pessoas ainda olham e dizem assim: Israel, a nação santa, o povo escolhido de Deus, por causa da promessa de Deus. Você é uma nação santa para Deus. Deus tem uma promessa na tua vida, na tua casa, na tua história, na vida dos teus filhos. Não deixe isso morrer dentro de você. Porque é isso que vai fazer você sobreviver. É isso que vai fazer você andar para frente. Muitos de nós aqui estamos vivendo de promessas que Deus fez a nossos pais. Nem para nós foi. Deus prometeu a nossos pais. E nós estamos usufruindo de algumas promessas. E tem promessas que Deus está fazendo a você e a mim, que eu, de repente, não vou usufruir dela totalmente. Mas o Arthur vai, o Asaf vai, meus netos vão, porque a promessa de Deus, ela é eterna. Enquanto nós estivermos na terra, enquanto essa terra não terminar, enquanto a igreja não subir, as promessas estarão de pé. Elas permanecem de pé. Vai existir momentos na nossa vida que a única alternativa vai ser Deus. Fale assim comigo. Vai ter momentos que é só Deus. Vou melhorar, falar assim: tem momentos que é só Deus. E é proposital, amado. Deus faz isso. Você sabia que tem hora que muita gente atrapalha? É muito barulho. Eu tô com 47, irmão. Não tô velho, não. Não tô velho, não. Mas eu tenho hora que eu tenho mania de velho. Tem dia que eu gosto de ficar sossegado, não gosto de ouvir nada. Se cair uma tampa lá na cozinha, fizer um barulho, me incomoda. Tá rindo, Marcelo? Incomoda. Eu já não estou querendo ir para lugar que tem muita gente, tumulto, me chama para ir. Vamos ali na festa ali, irmão. Tem que passar um lugar, aquela barulheira que... Acho que eu vou comprar, estou quase comprando um sítio assim, num cantinho assim, bem longe, para de vez em quando ir lá descansar, ficar longe do barulho. Ficar longe do barulho, ó. Vai existir momentos na nossa vida que muita gente vai atrapalhar. A gente vai ouvir muita coisa e aquilo que a gente precisa ouvir, a gente não ouve, que é Deus. A palavra de Deus, o direcionamento de Deus, a gente não consegue ouvir. Presta atenção numa coisa. José estava no Egito. Deus já fez uma promessa para ele dentro da casa do seu pai. Deus tirou ele do meio de todo mundo e levou ele, permitiu ele chegar até o Egito. Olha o que José viveu. Quem estava no poço com José? Deus. Quem estava com José no Egito? Deus. Quem estava com José na casa de Potifar? Deus. Quem estava com José no cárcere, na prisão? Deus. Cadê os irmãos? Cadê a família? Cadê os amigos? Ninguém. Porque era momento de José só escutar Deus. Aí José chega no trono. Escute isso aqui, ó. Aí José chega no trono. A promessa de Deus está em pé. José assume o trono. Quem vem para perto dele? O pai, os irmãos, os amigos, o faraó, o palácio. Porque quando Deus quer falar, Deus te leva para o silêncio. Deus te leva para a solidão. Deus te isola. Deus te deixa quieto. Mas quando Deus quer te honrar, Deus chama todo mundo.
Deus chama todo mundo para poder ver o que Ele está fazendo na tua vida, na tua história. Para as pessoas entenderem, a promessa continuava de pé. Ele não estava esquecido, ele estava escondido, ele estava aguardado. Agora ele pode aparecer. Agora ele pode ser colocado em evidência. Porque agora é o momento de Deus ser glorificado na vida dele. Você pode dar um glória a Deus por isso aí? Fale para alguém do seu lado, se você não está esquecido, você está escondido. Olha para Jó. Jó estava em evidência. A Bíblia diz que quando a luta veio sobre a vida de Jó, estava tendo festa na casa dele. Está na Bíblia. Jó e seus filhos estavam em casa, estavam comemorando, estavam em festa. Veio um vendaval, derrubou a casa, morreu todo mundo. Estava uma festa, estava um barulho danado. E ele foi perdendo, até que ficou sozinho, só ele e a mulher. Sozinho. Jó não escutava mais ninguém. Não escutou mais o barulho de ninguém. Não escutou mais nada. Aí olha o que ele vai dizer. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia através do barulho. Olha que forte isso aqui. Antes eu conhecia você do barulho. Antes eu conhecia da profecia, da revelação, das pregações, das histórias. Todavia agora que eu estou sozinho, eu não te conheço de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. 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 O que Jó vai fazer agora? Jó vai sair do seu lugar e vai orar ao Senhor. E a Bíblia diz que ele começa a orar pelos seus amigos. E a Bíblia diz que naquele momento, então, Deus muda o cativeiro de Jó. Jó estava sozinho. Jó estava esquecido? Não. Jó estava escondido. Deus vai glorificar ele. O que Deus faz? Chama os amigos. Chama a família. Chama o povo da cidade. E a Bíblia vai dizer que então todos olharam, porque Deus restituiu a Jó o dobro de tudo que ele havia perdido. Você pode dar um glória a Deus por isso aí? Estevão, amado. Estevão era alguém que vivia no meio da sociedade, mas ele aceitou a palavra de Jesus. Ele pregou ao Senhor. E a Bíblia diz que ele foi colocado para fora da cidade, sozinho, para ser morto. E a Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado, os seus olhos estavam fitados ao céu. E ele diz: eis que vejo o trono de Deus e os céus abertos. Vai ter momentos que a única alternativa vai ser olhar para Deus. Fale para alguém que está perto de você, por gentileza, assim: não fique com raiva dos que te abandonarem. Porque na verdade eles não te abandonaram. Foi Deus que soprou eles. Mas não é porque ele é ruim não, irmão. É aquela praga. Não é nada disso. Às vezes tem mania de falar assim. Quer ver um erro que a gente comete? Quando eu tinha dinheiro, minha casa ficava cheia. Agora minha casa está vazia. Vamos ser sinceros. Vou te mostrar que essa frase está errada. Quem quer que eu prove que isso está errado? Diga amém. Por que sua casa estava cheia quando você tinha dinheiro? Por quê? Fale para mim, por quê? Tinha churrasco? Tinha jantar? Tinha festa? Sim, é época disso. Quem convidava? Quem convidava? Me convida para na tua casa comer se eu não vou. Aí não tem comida, eu vou fazer o que lá? Se você não me convidou mais. Então eles te abandonaram? Não, você que parou de fazer festa. Aí o culpado são eles? Aí Deus permite, por quê? Porque aquele pessoal perto de você, eles não são maus, mas estão impedindo você de ouvir Deus. É como se Deus estivesse marcando uma audiência, falando assim: filho, eu quero conversar só eu e você um pouquinho. É só a gente. Você está vivendo bem, eu estou te abençoando, está alegre, benção. Mas olha só, é mais do que isso. É muito além do que isso. Vai muito além disso. Eu tenho coisas ainda maiores para você desfrutar na minha presença. Porque festa é bom, irmão. Mas vai ter momentos que a alternativa vai ter que ser só Deus. Já viu aquele negócio quando você está apertado, você pede dinheiro a alguém? E você sabe que o cara tem e o cara não te dá?
eu sei que meu irmão tem essa grana, pô, ele não quis me dar. Olha porque ele está dizendo assim, toma que é de graça. Rapaz, Deus é muito bom. Tu sabe que tem, mas não. A palavra é não. Por quê, pastor? Para você aprender a ouvir Deus. Para você entender que a única alternativa é Deus. E a gente só deixa Deus para a última alternativa. Primeiro a gente vai no banco, primeiro a gente vai na casa de empréstimo, primeiro a gente vai tudo quanto é lugar. Aí quando não tem jeito, o que a gente faz? Senhor. Aí Deus está como se estivesse olhando assim, ó. Eu tive que permitir um monte de coisa. Aí você ficou com raiva do irmão, ficou com raiva do banco, ficou com raiva da casa de empréstimo, ficou com raiva de tal. Só para entender que a conversa era eu e você. A gente tem que aprender a cantar e viver o que a gente canta. Como assim, pastor? A gente está aqui direto. Céu e terra se encontram alinhando, mas a gente só se alinha na terra e o céu a gente esquece. A gente procura primeiro a terra, depois a gente vê o que o céu resolve. Não, irmão. Primeiro a gente procura o céu, que o céu resolve a terra. É assim que funciona. Quem manda na terra é o céu, amado. A terra nunca vai mandar na atmosfera celestial, amado. Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus. O que a gente faz? Vai para a terra, procurar alternativa. Esquece que tem um pai que cuida de nós, que a promessa dele está de pé na nossa vida. E é isso que Deus está falando com Israel. Sabe por que Deus nos trouxe aqui hoje? Eu estava falando com ele lá atrás. Quem aqui do início sabe. Geralmente quando a gente tem festa de aniversário no final de semana, a gente adia o culto de quarta-feira. Geralmente. Aí eu falei assim, rapaz, minha cabeça ficou tão coisa que eu esqueci de adiar o culto de hoje para a gente estar aqui sábado, domingo. E estar preparando a igreja para a festa, né? Geralmente eu digo, mas não, Deus marcou esse dia para nós estarmos aqui hoje. Só para dizer para nós que estamos aqui, para você que de repente que entrou aí nessa live, de repente, que a promessa dele não está invalidada na nossa vida, que a gente precisa estar de pé, que a gente precisa continuar avançando na direção que Deus tem para a nossa história. Tudo é momentâneo nessa terra, mas os céus são eternos, as promessas de Deus são eternas. Para você ter noção, amado, até depois de morto, as promessas de Deus continuam se cumprindo na nossa vida. A Bíblia diz que Elias chegou para Eliseu e falou assim, pede o que você quiser. Eliseu olha para Elias e diz assim, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Elias olha para ele e fala assim, olha, se você me ver subir aos céus no dia que for tomado pelo Senhor, aquilo que você quer vai acontecer. A Bíblia diz que Eliseu viu o dia que o Senhor levou. E a Bíblia diz que a capa de Elias caiu, repousou sobre Eliseu. E a unção que estava sobre Elias passou a estar sobre Eliseu. E Eliseu, ele realizou o dobro de milagres que Elias havia realizado. Porque se cumpriu a palavra do profeta. Só que o último milagre de Eliseu estava morto. Eliseu estava morto. Os ossos de Eliseu estavam numa cova aberta. A cova de Eliseu. E a Bíblia diz que um soldado morto, que foi ferido em batalha, pegaram ele e jogaram naquela cova para enterrar. E quando ele caiu sobre os ossos do profeta, aquele jovem que estava morto na batalha, ele começou no mesmo instante a respirar e voltou à vida. Até morto, a promessa de Deus se cumpre na vida daqueles que ele prometeu. É assim que Deus faz. A promessa de Deus não está invalidada em nós. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quando ninguém mais se lembrar de você, quando ninguém mais se lembrar da tua história, quando ninguém mais se lembrar da tua família, tem uma coisa na sua mente: todavia o Senhor não se esqueceu de você, todavia o Senhor não se esqueceu da tua casa,
Todavia, o Senhor não esqueceu da promessa. Todavia, o Senhor não se esqueceu de a realizar. Deus está na tua vida. A promessa de Deus continua no mesmo lugar, amado. Você está apenas escondido, protegido por Deus. Sabe como é que os homens oravam? Eu vou te ensinar isso aqui agora para a gente encerrar, para você aprender a orar de uma maneira melhor. Ore com a palavra, ore com a promessa. Eu aprendi isso, virou a chave na minha vida. Toda vez que eu oro com a palavra, porque Deus não pode ir contra ela. E toda vez que eu vou orar, eu oro com a palavra. Quando eu preciso de alguma coisa, eu dobro os joelhos. Mas você tem que ter crédito para isso. Eu dobro meu joelho e falo assim: Senhor, segundo a tua palavra, pode um justo mendigar o pão? Pode a sua descendência passar fome? Senhor, eu sou teu filho, eu sou justo, eu busco, eu estou justificado em Jesus, eu preciso de pão. E Deus faz, Deus realiza. Eu não me lembro agora se foi George Williams, se foi John Wesley. Ele montou um orfanato. Agora eu não lembro, mas eu acho que foi o John Wesley. Ele montou um orfanato. E a Bíblia diz que naquele dia, num dia determinado, não tinha pão para as crianças comerem. Bateram na porta dele e falaram para ele: olha, não tem pão. Não tem pão para comer. Ele: espera aí que eu vou orar. Sabe como é que ele orou? Presta bem atenção nisso. Pai dos pobres, Pai do pão, estamos sem pão. Os homens olharam para ele e falaram assim: só isso? Ele: só isso. Ele foi até Deus. Ele estava debaixo da promessa. E a Bíblia diz que de repente, não se passaram muito tempo. A Bíblia não, aliás, a história diz que não passou muito tempo. Bateram na porta dele. Quem era? Era o padeiro do Palácio Real. E ele estava passando com a carruagem, estava com a carruagem cheia de pães. Porque chegaram no palácio e o pãozinho queimou um pouquinho além do que podia ser serviço no palácio. Ficou moreninho, que a gente chama aí, ao invés de estar branquinho. Então, aquela fornada de pão seria perdida. E alguém dentro passou assim: ao invés de jogar fora, por que não enviar para fulano? Para aqueles necessitados, para aqueles que comem do pão. E quando eles chegaram, que mostraram o pão, e eles explicaram a história, eles disseram: não foi que a fornada passou, foi o Pai do pão atendendo a oração. E é assim que Deus faz. E a gente precisa orar, a gente precisa crer. Qual é a promessa que Deus fez na tua vida, amado? Comece por joelho, comece a orar, comece a falar com Deus através da palavra, comece a mostrar a palavra a Ele e fala: Senhor, o Senhor me prometeu, e eu quero, Deus. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa, ela está de pé. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, 1 ano, eu não sei, mas eu não quero perder o tempo do cumprimento da promessa, porque eu sei que ela é viva na minha vida. Ainda que ninguém mais lembre, eu lembro. Ainda que ninguém mais lembre, eu lembro. Ainda que ninguém mais acredite, eu acredito. Ainda que ninguém mais veja, eu vejo, Senhor. É assim que a gente tem que seguir. Se a gente tiver alguém que crê com a gente, melhor. Que a Bíblia diz: tudo que 2 concordarem na terra em pedir, eu atenderei no ar. Principalmente você que é casado, se una teu esposo a tua esposa, e olhe pela promessa que Deus fez na vida dele, e olhe pela promessa que Deus fez na vida dela. Porque se cumprindo, os dois irão usufruir da promessa de Deus. Ore juntos nisso, nesse propósito. De vez em quando eu estou lá em casa e desperto a pastora. Eu vejo a situação, eu falo assim: minha filha, levanta a cabeça.
Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Às vezes eu estou calado, meio cabisbaixo, ela, ô meu filho, ô, tá vendo? Você não é assim. Deus tem uma promessa na tua vida. E eu aqui estou hoje como ministro do Senhor, profeta de Deus, pregando a palavra, porque a profecia viva, dizendo para você, levanta a cabeça. Pare de ficar olhando para baixo, pare de ficar com o olho cheio d'água, achando que Deus se esqueceu. Deus não se esqueceu de você. A promessa de Deus ainda está viva na tua história. Vai se cumprir. É assim que Deus faz. A gente precisa viver uma vida baseada na promessa de Deus. Você vai começar, eu acredito que você vai para casa hoje. Eu sei disso porque eu acredito que tem uns apaixonados aqui, um meio doido pelo Espírito Santo, pela unção do sobrenatural. Eu acredito que vai ter gente que vai andando para casa assim hoje. Vai se cumprir, 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 vai se cumprir. Demorou, Fabinho, mas se cumpriu. Demorou, vai se cumpriu, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Vai chegar lá na frente. Eu vou ter o prazer, eu vou ter. Porque eu vou estar dentro. Não sei mais quem vai estar. Mas quando a gente vê o que Deus vai fazer nesse ambiente, o que Deus vai fazer com a MP Vida, aqui em Magé, no estado do Rio, no Brasil e no mundo, o que Deus vai realizar, nós vamos bater nas costas um do outro e vamos assim, Deus cumpriu, Deus cumpriu, Deus cumpriu, Deus cumpriu, nós acreditamos e Deus cumpriu. Se o arrebatamento não acontecer e nós fomos recolhidos, os nossos filhos vão dizer, Deus cumpriu a promessa que fez a meu pai e a minha mãe. Eles vão dizer a respeito de nós, Deus cumpriu. Olha como é que Deus deixou gravado, eu fecho aqui. Para que todo mundo saiba que Ele é fiel à promessa. Quando se fala Israel, todo mundo lembra de quem? Quem é o patriarca? Abraão. Quando fala em promessa em Israel, se fala sobre quem? Abraão. Você já leu na Bíblia? Quando os sucessores de Abraão foram orar, como é que eles falavam? Senhor, a promessa que o Senhor fez a nosso pai Abraão. Estamos em 2024, vai lá. Sabe como é que é a oração deles lá em 2024? Senhor, o Senhor fez uma promessa ao meu pai Abraão, que nós seríamos como estrelas do céu, como a areia do mar. O Senhor fez a promessa ao meu pai Abraão. E a Bíblia vai dizer que Deus é conhecido como o pai de Abraão, o pai de Isaac, o pai de Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E o povo de Israel até hoje, eles oram assim. Eles fazem, o Senhor fez a promessa ao meu pai Abraão. O Senhor fez a promessa ao meu pai Abraão. O Senhor fez a promessa ao meu pai Abraão. E já tem milhares e milhares de anos. Se não me engano, eles estão no ano 5.000 ou 6.000, alguma coisa. Agora eu não me lembro. Mas eles continuam fazendo a mesma oração. O Senhor fez uma promessa ao nosso pai Abraão. Qual é a promessa? Para fechar esse capítulo. É que todo o povo de Israel se ajuntaria na cidade, na nação de Israel. Eu não sei se você já percebeu. Eu vou te falar, de repente você não percebeu isso. A gente costumava encontrar muitos judeus por aí. As lojinhas, comércio. Brasil, Rio de Janeiro. A gente encontra muito chinês agora, não encontra? Cadê os judeus? Fala para alguém que está no celular assim. Estou voltando para casa. Isaías 49. Eu os ajuntarei de todos os lugares da face da terra. Os trarei de volta. E todos irão reverenciar vocês. Todos irão se inclinar diante de vocês. Porque eu tenho a promessa que fiz ao meu filho Abraão. Eu quero profetizar que assim como Deus tem promessa sobre Israel, Deus tem promessa sobre nós. Assim como Deus tem promessa em Israel, Deus tem promessa sobre nós. Assim como Deus zela pelas promessas de Israel, Deus zela sobre as promessas que existem sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre nós. E Deus irá cumprir em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu espírito essa noite. Receba essa palavra no teu coração, na tua alma. Não deixe morrer a esperança da promessa. Não deixe, entre na rota que Deus estabeleceu para a tua vida. Fique de pé, por gentileza.
Não lute contra aquilo que Deus tem para a tua história. Não adianta. Não adianta. Entre na rota que Deus tem para a tua história. Entre na rota. Deus quer que você viva o melhor dele na tua história. Existe uma circunstância. Isso que é condição do momento. Não é a rota de destino. Não é o lugar do destino. É só um momento. É o lugar de passagem, não é o lugar de morada. A condição, a circunstância não é herança para ninguém usufruir. A herança para você usufruir está no final da jornada, do propósito, onde Deus reservou para a promessa ser cumprida. Se está escondida agora, está esquecida, mas não reclame. Não aponte pessoas. Não diga que alguém é culpado. Se alguém esqueceu de você, não diga isso. Diga: Deus, o Senhor está aqui. Se o Senhor está bom. Se o Senhor está comigo, está bom, porque eu quero ouvir a tua voz. Quando Deus foi repreender Davi, a Bíblia diz que ele mesmo falou: Senhor, tira tudo que eu tenho, só não tira a tua presença de mim. Ele está dizendo: eu posso perder tudo, mas sem a tua presença não tem como viver. Tinha até um hino que tinha sobre isso, né? Que falava sobre isso: sem tua presença não posso viver. É a grande verdade, a gente precisa disso. Se você que está longe do caminho do Senhor, não se engane. A circunstância do momento, a condição do momento, a alegria do momento é passageira. É passageira. Deus tem uma promessa na tua vida. Deus tem promessa, não adianta. Se você quer viver a condição de alguém que vai viver usufruindo da promessa de Deus por longos anos, a hora é agora de você entrar no rumo com Deus. É agora. O que você está vivendo não é nem de perto o que Deus quer proporcionar para a tua vida. Nem de perto. Nem de perto. Alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus, voltar para os caminhos dele, tomar o seu posicionamento rumo à tua promessa. Você que está na internet também, você pode fazer isso. Você pode deixar aí o teu nome aí, mandar uma mensagem no privado para a gente, dizendo: eu quero voltar para Jesus, pastor. Eu estou em tal lugar. A gente vai orar por você. A gente vai indicar você para algum lugar. A gente vai trazer você aqui para perto da gente. Tem alguém nessa noite e quer entregar sua vida a Jesus, voltar para os caminhos do Senhor? Sai do seu lugar e vem aqui agora para me orar por você. É a hora de você se decidir. É a hora. É a hora. É hoje. É o momento. Deus marcou um encontro conosco. Não adianta ficar cancelando aquilo que Deus tem para cumprir na nossa vida. Não adianta ficar cancelando aquilo que Deus quer para a tua história. Não adianta. Pare de lutar contra o que Deus quer fazer. Pare de lutar. Pare de lutar. Pare de lutar. Pare de lutar. Avance. Avance. Nós vamos orar, nós vamos encerrar essa noite. Gratos ao Senhor por tudo que Ele fez. Sábado nós estaremos aqui celebrando. Convide alguém, venha. Venha viver as promessas de Deus na sua vida. São 8 anos. Para quem não sabe, vou falar aqui. O número 8 significa conexão. Fale assim: conexão. Fale assim: nós estamos entrando no tempo de conexão. Deus já está fazendo, amado. Deus está conectando. Você reparou que Deus está trazendo pessoas, está conectando o propósito? É tempo da conexão. Então não fique de fora disso. Deus abençoe tua vida. Eu amo você, amo a sua vida. Eu declaro a alegria do Espírito sobre a tua casa. Eu declaro saúde, prosperidade, bondade de Deus. Tenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não somente agora, mas para sempre. Digamos juntos: Ministério Palavra de Vida. Um aplauso do Senhor Jesus com alegria. Shalom. Deus te abençoe. Até sábado, celebrando ao Senhor 8 anos. MP Vida.